Hoje eu estou recebendo a Regiane, E aí, psiquiatra, já trabalhando com a gente há algum tempo, né, Rê? O quê? algum com 3 2, anos 3, já, 3, 3 é, anos 3, já, 2020 começou, muito bem. pandemia, isso aí. Filho da pandemia, né? Exato. Rê, te apresenta pra gente, fala o que tu é, o que tu faz, e depois a gente começa esse nosso papo de fato. Boa noite, gente. Então, como a André disse, meu nome é Regiane, eu sou psiquiatra, me formei em 2020 em Curitiba, vim para cá, voltei para aí, né, estou daqui para trabalhar e já logo entrei na Libre, que ainda era Instituto André Manuel, para quem é desses tempos, e vim Verdade. desde então aí na evolução com a Libre, e é um prazer estar com vocês hoje à noite para discutir esse tema que é tão complexo aí, e vai ser muito legal. Estou Boa, empolgada. boa. A ideia aqui hoje, gente, para quem está chegando, é a gente discutir esse contexto da perda de peso, da obesidade, a interface que essas condições, né, de peso e também de estilo de vida tem com a saúde, né, tem com a saúde mental. A gente já sabe, né, Rê, que inclusive as pessoas que têm depressão e ansiedade, as pessoas que vivem com sobrepeso e obesidade, existe uma via de mão dupla aqui entre essas condições, né, em que Sim. uma aumenta o risco e as chances da outra e tal. E aí eu quero abrir hoje aqui com uma fatídica pergunta que eu adoro fazer. Obesidade é doença ou não é? Qual que é a tua visão sobre isso? E aí? Bom, acho que eu sinceramente acho que é um absurdo qualquer profissional da saúde ver a obesidade como algo diferente de uma doença, né? Então, Uhum. assim, a gente tem milhões de evidências científicas que a obesidade não é uma condição temporária, é sim uma doença crônica. A gente estuda desde o nascimento até os primeiros anos de vida da criança, toda uma programação metabólica, e aí você chega e fala que não é uma doença, isso é um absurdo você ter Uhum. qualquer profissional de saúde falando isso, né? Então, sim, é uma doença, e é uma doença bem complexa, que a gente estuda desde lá do nascimento, da formação da criança até a vida adulta aí, né? E eu acho que quando a gente entende que a obesidade é uma condição de doença e que o estilo de vida das pessoas pode influenciar esse surgimento, a gravidade, a recorrência dessa doença, mas não é o único definidor. A gente tem aqui um paralelo importante com as doenças mentais também, né? Elas Sim, seguem uma semelhança com isso, né? sim. Vamos falar principalmente de ansiedade e depressão, que eu acho que são os transtornos mais comuns e que têm Uhum, mais relação com o estilo de vida. A gente uhum. observa essa questão de ter uma predisposição gênica para o surgimento da doença, mas isso ser piorado ou ativado pelo estilo de vida? Sim, é uma via de mão dupla aí, né? Então, assim, a gente tem alguns estudos que mostram até 58% dos pacientes que têm o diagnóstico de doença mental tendo também um quadro de síndrome metabólica que envolve obesidade também, né? E acaba que os próprios sintomas da doença dificultam a colocação e a implementação das medidas de estilo de vida, né? Então, e as próprias condições gênicas mesmo, né? As duas são coisas poligênicas, tanto o transtorno mental quanto a obesidade, as duas se entrelaçam e existem alguns genes em comum, sim. Então, é uma coisa que mescla mesmo. E aí eu vejo uma situação muito recorrente, muito comum, e a gente já dialogou sobre isso fora aqui do ao vivo, fora da internet, né? Eu trato todos os dias pessoas que vivem com sobrepeso e obesidade, é a minha realidade clínica, né? E eu percebo como hoje em dia a gente, como profissional de saúde, se coloca na posição de culpador, de julgamento, de cobrar muitas vezes esses indivíduos, e às vezes a pessoa está convivendo com uma condição de depressão ou com uma condição grave de ansiedade que impacta a relação dela com a comida numa esfera biológica, numa esfera neurobioquímica, Uhum. e a gente, como profissional de saúde, se colocar nessa postura de cobrador, de julgador, acaba piorando tudo isso, né? Sim. Teve um estudo legal publicado agora em março, inclusive, março de 2023, que avaliou o quanto as pessoas que vivem com obesidade estão sujeitas a condições discriminatórias por conta do próprio peso e o impacto disso tanto na condição de peso quanto na saúde mental. E a gente conseguiu perceber nesse estudo que nessas escalas que avaliam discriminação e gordofobia, né, Uhum. as pessoas que mais foram vítimas de gordofobia e de situações discriminatórias, inclusive, tinham um risco muito mais alto de tentativa de suicídio. Sim. Olha isso. Então, acho que a postura nossa como profissional no tratamento das condições mentais e também da condição de peso, ela precisa Uhum. ser revista, né, Rê? Sim.
Com certeza, né. Então, assim, em consultório tem muitos pacientes que inclusive demoram para trazer essa questão da obesidade como uma queixa, tem medo de trazer isso como uma queixa, justamente pelo medo do julgamento que o profissional vai ter em cima disso, né. Então, assim, ele já tem eu acho que eu até li o mesmo estudo que você, mas é um Uhum. fator de barreira de busca de tratamento, pelo medo de julgamento, tanto de tratamento médico, quanto de atividade física, quanto de exposição social. E aí você tem uma bola de neve que vai envolvendo vários fatores, desde o isolamento social, então assim, para a saúde física e mental, o isolamento social e a percepção de solidão podem equivaler a até 15 cigarros fumados por dia. Olha isso. Então, tem um impacto em saúde mesmo gigantesco e o julgamento que eles sentem que o profissional faz em relação a eles é determinante para não ir em frente com o tratamento. Então acaba sendo uma barreira imposta, assim, que eles sentem que é imposta e, e o tratamento não vai para frente. Então, pelo que tu falou, deixa eu ver se eu entendi certo. O isolamento social, essa condição que as pessoas que vivem com sobrepeso e obesidade muitas vezes são colocadas por conta desse aspecto social e coletivo, comunitário mesmo, da gordofobia, de achar que a pessoa que é gorda não pode estar nos ambientes públicos, não pode praticar exercício, não pode ir ao shopping, não pode existir, né? Uhum. Isso é mais grave, enfim, está igual a 15 cigarros dia no surgimento de doenças. É aquele estudo de Harvard que mostrou isso, aquele Sim, de 70 anos? é. Então, Boa. assim, não necessariamente o isolamento social do Tá. paciente que tem sobrepeso e obesidade, mas, assim, a Uhum. percepção de solidão, a sensação de solidão, né, gera esse impacto na saúde Entendi. metabólica do indivíduo, né. Então, assim, podem ser pessoas obesas ou não, mas, assim, Uhum. o quadro de obesidade já foi comprovado em vários estudos, não só em um, né, que gera um isolamento social maior por um receio de exposição e de julgamento dessas pessoas. Então, evita buscar consultas médicas, evita se expor à sociedade, evita fazer atividade física. Então, assim, diversas áreas aí estão comprometidas pela obesidade e a sensação de solidão acaba sendo uma delas, né? E aí é um fator que eu vejo como extremamente importante. Cara, é muito louco, porque ali no meu Instagram a gente tem recebido muitas pessoas, assim, né? Muita gente chegando. Grande parte das pessoas são pessoas que se veem nessas condições que a gente está falando aqui, e eu nem consigo mais acompanhar os comentários nos vídeos e tal, mas de vez em quando eu tento parar para olhar, e os relatos falam exatamente disso, assim. Uhum. De como, poxa, André, eu tenho obesidade, eu convivo com essa condição, eu tô aqui no meu 120, 150 quilos, e o mais difícil para mim não é me olhar no espelho. É hoje conseguir conversar com as pessoas ao meu redor, é conseguir ir no médico, é conseguir viver e ter um estilo de vida compatível com saúde. Uhum. E aí eu acho que tanto na questão mental quanto na questão de peso, e aí a gente puxa aqui essa pauta do estilo de vida, a gente tem essa espera estilo de vida como algo holístico e quase mágico, assim, quase místico, Sim. né? Pouco tangível, pouco palpável, e que não depende só de boa vontade, né? Não. Tem muitas outras coisas Sim, envolvidas. sim, não, com certeza, né. A gente trabalhando com isso, a gente vê que e aí dentro da saúde mental, uma das coisas que eu acho mais importante de frisar, é que muitas vezes o paciente que está num episódio agudo de qualquer um dos transtornos mentais, seja ansiedade, depressão, mania psicótica, enfim, cada um desses pacientes vai estar num momento que você precisa ter cuidado com o que você vai solicitar que ele faça, né, sugerir que ele faça. "Ah, eu vou pedir que faça atividade física", para um paciente que mal consegue se levantar para tomar banho. Então, assim, Uhum. dentro da psiquiatria, isso tem que ter um olhar um pouquinho diferente, para até não frustrar o paciente, daí ele acaba tentando fazer, porque, eu quero agradar meu médico, eu quero mostrar que eu estou tentando fazer, e aí, putz, não fiz aquela meta de 5 atividade física por semana e tal. Não, gente, calma, espera aí, vamos ter uma meta factível, né. Então, assim, Uhum. agora você está conseguindo tomar banho, você está conseguindo fazer as atividades diárias, está conseguindo fazer a faxina da casa e tudo mais? Então tá, então beleza, então vamos colocar o que tu acha que tu consegue fazer. Tem prazer em fazer? Né, porque são coisas que vão fazer com que a pessoa engaje no tratamento, sinta prazer com isso, e daí uma coisa vai puxando a outra, e daí ela se sente confiante para continuar aquilo ali, e para manter aquilo ali, que é o que a gente quer, é sustentar uma mudança de comportamento, para que essa mudança de comportamento vire um hábito, Boa. né, então assim, Eu essa acho é a que discussão que vem eu tô aqui tendo. uma coisa massa com a tua fala, que é o seguinte: a gente olhar para o estilo de vida das pessoas e entender que o estilo de vida é um mecanismo, uma ferramenta de prevenção, mas também de tratamento,
de Sim. todas as doenças crônicas, incluindo as doenças mentais, Uhum. com resultados de longo prazo. Sim, com certeza. E aí a gente buscar metrificar peso, metrificar melhora de depressão, melhora de ansiedade em 2, 3 semanas, só com medidas de estilo de vida, não faz sentido algum, né? Não. Inclusive, a medicina do estilo de vida, ela jamais negligenciou o tratamento medicamentoso, Total, né? total, Então, assim, isso é total. uma das coisas que muitas vezes vem distorcidas para o consultório, assim, vamos mudar só comportamento. Não vai dar tão certo. Não é esse o ponto, né? Muitas vezes você precisa, inclusive, dar medicação para você conseguir começar a colocar essa mudança em prática e ter o ânimo, ter a estrutura para conseguir fazer e, de fato, implementar essa mudança, né? Já que a gente falou de medicação e mudança, vamos de polêmica então. Quero ouvir o que que tu me fala sobre um medo que quase todos os meus pacientes que já vivem com sobrepeso e obesidade têm. Remédio para depressão e ansiedade. Engorda ou não engorda? Vamos lá. Eu vou dar uma resposta bem polêmica também, porque depende. Depende muito da medicação. Assim, infelizmente, na psiquiatria a gente tem, sim, várias medicações que têm uma tendência a aumento de peso, aumento de apetite, deslocamento da preferência dos alimentos para alimentos mais ricos em carboidrato e gordura, né? Então, assim, de fato, realmente depende. Mas eu sempre falo para os pacientes, é um efeito colateral. Não é uma obrigatoriedade do remédio, não é um efeito do remédio. Então, o que precisa acontecer é uma honestidade com o paciente, com o médico, e ele tem que confiar no seu médico de que se ele trouxer essa queixa para ele, o médico vai acolher a queixa e vai tentar trocar, né? Então, assim, hoje em dia, a gente não está lá em 1960 que tinha só 2 medicamentos na psiquiatria, né? A gente, pelo amor de Deus, a gente está vivendo um mundo em que a farmácia, felizmente, está trazendo várias descobertas para o mercado. Tem muitas coisas bem polêmicas que a gente poderia trazer para a mesa também, que eu não vou trazer no momento, mas, assim, existem várias opções para cada um dos tipos de sintomas que a gente tem, para vários tipos de transtornos mentais. Então, assim, a honestidade tem que vir, tem que existir. Se colocar na mesa e não estiver satisfeito com a resposta que você está tendo do seu profissional de saúde, infelizmente é uma razão para você buscar uma segunda opinião, né? E eu acredito nisso. Se um paciente chega para mim e fala, meu médico não me escutou neste momento, Deu. porque qual que é o meu interesse no tratamento do paciente? O meu interesse é que ele fique bem e que ele tenha uma qualidade de vida legal. Se ele chega para mim e fala, meu medicamento tá me aumentando o apetite, eu tô engordando, eu já não tô cabendo mais na calça que eu cabia, e eu falo, não, mas você melhorou assim, você vai continuar assim? Ele não vai continuar assim, porque ele vai parar o remédio. Total, Ele total. com certeza vai parar. E eu acho que aqui volta a pauta do estigma do paciente que tem sobrepeso e obesidade, né? É muito comum, e cara, eu vou te dizer, eu fiz minha formação de medicina numa faculdade boa, numa faculdade reconhecida, numa grande faculdade, e eu tive professores renomados que falavam que todo mundo que engorda, engorda porque quer. Todo mundo que engorda com remédio para depressão não é do remédio para depressão, é porque quer. E o que que a gente sabe, né? Não existem remédios que vão produzir gordura no nosso corpo, não é isso. Não tem um remédio que, não, eu tomei o remédio e magicamente meu peso aumentou. Tirando os corticoides de longuíssimo prazo que fazem Cushing e tal, não tem remédio que tu vai tomar por muito tempo que vai criar gordura, que vai criar Não, peso. Não. O não. que tem na psiquiatria são medicações, e em outras especialidades também, que Sim, vão aumentar o apetite ou vão fazer a troca da preferência alimentar, até uma sim, troca de paladar mesmo, sim, né? sim. E aí vai fazer com que a pessoa consuma mais calorias e daí sim ela engorda. Uhum. E hoje, um profissional médico olhar para um paciente e negar esse fato diante da evidência de que o peso dele está aumentando por conta do aumento de apetite de uma medicação, chega a ser irresponsável, né? Sim, sim, não, eu já tive casos até de pacientes trazerem essa queixa com medicações que não têm um perfil normal de aumento de peso. Eu falei, gente, mas isso tá estranho. Aí fui lá eu nas amostrinhas, abri a bula e Ah, olhei lá, efeito 3%. colateral raro, aumento de peso acima de tal dose foi verificado em estudo. Falei, poxa, então nesse paciente realmente num aumento de dose aconteceu, bora trocar. Mas assim, olhei a bula depois de já ter terminado a consulta, de já ter trocado e tudo mais, porque se não fosse manter, ela ia piorar, ela ia provavelmente evoluir para uma internação, assim. Então, realmente não é do meu interesse que ele pare o tratamento.
Eu né. tenho uma postura com esses casos que eu acho que vem muito de quem estuda e lê sobre slow medicine, lifestyle medicine. Quando o paciente me relata um efeito colateral de uma medicação com história condizente, que os fatos estão encaixando, e ainda que isso não seja super comum, que isso não seja mega visto, cara, individualidade biológica. É Sim. uma droga que entrou e causou uma alteração ali que talvez eu não vá entender o porquê, mas é fato. E Uhum. aí a gente vê os colegas mais antigos, uma coisa de ficar duvidando, desafiando. Não tem sentido, até pela própria característica da indústria farmacêutica de colocar uma medicação no mercado e observar como é que ela funciona ao longo do tempo. Então, assim, Perfeito. tem muita coisa que não vai estar na bula mesmo. E que, assim, Uhum. esse paciente sentiu, então eu vou trocar, né? Então, Uhum. assim, tu percebeu, tem cronologia, tá tudo certinho, não tinha mais nada de alteração. Quem é meu paciente sabe, eu tendo a alterar um medicamento por vez justamente para Perfeito. acompanhar isso daí, né? Para Então, conseguir ter essa análise, né, do que mudou ali de fato. se não está se sentindo acolhido pelo profissional, busca uma segunda opinião. Correto. E tem uma coisa legal de a gente falar, puxando essa coisa do efeito colateral orexígeno, né, do aumento de apetite de algumas medicações, que é o medo e a resistência que muitas pessoas têm de tratar sono, ansiedade, depressão com medicações, assim, né. Tu Uhum, falou ainda há pouco que a gente não está mais nos anos 60, né. sim. Como que tu enxerga hoje essa problemática, assim, desse medo, dessa relutância, assim, né, a tratar os Uhum, distúrbios psiquiátricos da forma que a ciência mostra pra gente que deve ser tratado? sim. Eu acho que tem muito estigma da população mesmo, de que, se eu estou indo num psiquiatra, se eu estou tratando algum transtorno mental é porque eu sou louco e isso está acontecendo e não pode acontecer, e aí acaba que fica nessa por muito tempo e acaba piorando do quadro. Então você acaba tratando uma coisa que seria aguda, temporária, por um tempo X, Y, Z, assim, um transtorno do pânico, um episódio depressivo leve, que você poderia fazer um tratamento mais simples, acaba cronificando, porque daí você tem alterações neuronais, você tem um estresse crônico, você tem aumento de cortisol, tem diversas outras alterações metabólicas que acontecem nesses casos, que se prolongados e não tratados adequadamente, vão piorar e vão culminar num quadro mais difícil de tratar, e aí também pode até inclusive piorar a questão metabólica, né. Então assim, a minha percepção é que atualmente, e daí isso é bem pós-pandemia, que na pandemia teve muito olho para a saúde mental. Sim. O pessoal observou isso, não só o aumento dos casos de ansiedade e tudo mais, mas de realmente focarem e trazerem psiquiatras, psicólogos para conversarem e falarem na mídia. E aí a saúde mental bombou de uma forma que eu sinto que tem aparecido mais, e aí trabalhando em pronto atendimento psiquiátrico, eu tenho visto mais pessoas buscando em primeira consulta para casos leves que eu olho e falo assim: opa, isso daí vai ser tranquilo de tratar, que bom que buscou agora, a gente vai conseguir fazer o tratamento, a gente vai conseguir acompanhar, tirar a medicação depois e manter só as mudanças comportamentais que a pessoa conseguiu fazer na vigência do tratamento. Legal. E aí Né? eu acho que a gente fala também de desmedicalização, né. Dentro da medicina de estilo de vida, uma das nossas propostas, das nossas intenções, né, é construir um estilo de vida enquanto se trata uma condição, seja uma condição metabólica, como diabetes, uma hipertensão, uma obesidade, ou uma condição psiquiátrica, como depressão e ansiedade. Então, tratar com medicação enquanto é necessário, até Uhum, para que a mudança de estilo de vida aconteça e depois se desmedicalize, né? uhum, Eu brinco com meus pacientes que eu sou um dos poucos médicos que tira remédio para diabetes, que tira remédio para hipertensão, não é uma coisa rápida, não é uhum, em 1 ou 2 meses que isso acontece. sim, Geralmente, eu vou tirar a medicação desse tipo com um paciente que está há alguns anos comigo, sim, inclusive, que a gente atesta que ele está, de fato, aderente ao estilo de vida. Mas uhum. na psiquiatria, eu particularmente tenho dificuldade de ver isso acontecendo, assim, da medicação É. saindo do jogo, né? Eu acho que isso tem muita relação também com a história da psiquiatria mesmo, de realmente, normalmente, os casos serem mais graves e precisarem de medicações ao longo de toda a vida, né? São quadros realmente novos que estão vindo agora, e a pandemia mudou muita coisa, mudou o perfil de consultório, e vai começar a ter muito mais gente realmente tirando medicação e conseguindo tirar a medicação. E aí é muito engraçado, porque tem alguns pacientes que têm medo de tirar a medicação. Sim. Que fica assim: "Meu Deus, eu vou piorar de novo, não vai dar certo, será que realmente dá para tirar?". E aí você fala assim: "Olha, você já conseguiu implementar atividade física numa quantidade legal, está conseguindo manter, está fazendo psicoterapia, está conseguindo dormir sem a medicação de dormir, porque já essa de dormir já foi há muito tempo,
né? Então, assim, todos os sinais estão mostrando para uma estabilidade do quadro que justifica a gente tentar, neste momento, já depois de um tempo de tratamento, tentar tirar o remédio. Ah, não deu certo, a gente volta com a medicação, porque você já respondeu essa medicação, você vai responder de novo, não tem problema. Então, assim, fazer o acompanhamento, continuar conversando com o médico, mas em alguns casos é possível sim tirar a medicação tranquilamente com as outras coisas as outras medidas comportamentais de estilo de vida implementadas, né? Então isso não. Mas eu acho que é muito do perfil do paciente que mudou ao longo do tempo, e daí agora os psiquiatras vão ter que sim se acostumar a alguns pacientes conseguirem tirar a medicação mesmo. E isso é muito bom, né, cara? Isso é Sim, muito legal. Eu acho ótimo quando eu consigo desmedicalizar e fazer uma revisão depois de 60, 90 dias. E eu vi, cara, tá tudo certo, minha vida se regularizou, minha vida sim. normalizou, assim, né? O mundo tem tantas demandas atualmente, né, que você tem que prestar atenção no celular, atenção no computador, atenção na pessoa que está na tua frente, tem que fazer não sei o quê e pensar no dia seguinte. Então, assim, as demandas imediatas ou aquelas que as pessoas têm a sensação de imediatismo tomaram conta de uma forma que tornou-se um ambiente muito mais ansiogênico do que costumava ser. Então, o simples fato da pessoa conseguir aprender a controlar esse ambiente e dar limite a cada uma dessas coisas, já ajuda muito a pessoa a se organizar e conseguir ficar sem medicação, né? Porque da mesma forma que a gente vai começar a aprender a desmedicalizar, tem muito desse cotidiano do dia a dia super acelerado que agora a gente tenta trabalhar no slow medicine, tem muito da sociedade atual também que acaba precisando de medicalizar mais Para dar conta do recado. para dar conta do recado. O estilo de vida de quase todo mundo tá doentio, né? Uhum. Quem não tá pensando em estilo de vida tá vivendo doente. Essa é a real. Quem Exato. tá pensando tá difícil de mudar. E quem não tá pensando, provavelmente, ou tá lá no meio do mato, ou tá fazendo um pouco de errado. Quem tá tentando mudar, o pessoal tá cheio de estranho. Isso! Não, eu vivo sem, eu quero viver sem WhatsApp. Como Ué? assim? Quê? Né? Aham. Não, não tem Instagram. Como assim você não tem Aham. Instagram? Aham. Não, vou te mandar um Reels aqui, ó. Vamos fazer uma conta no Instagram. Oi, e tem uma coisa que tu falou de sono, e aí eu queria trazer essa visão mais sistêmica aqui, né? Então, só citando, estilo de vida tem 6 pilares: alimentação, exercício, sono, manejo de estresse, relações e toxinas ambientais. Quando a gente fala da condição de obesidade, a gente precisa entender que obesidade é doença com muitas causas e que geralmente existem aqui fatores que têm que ser muito bem avaliados antes de olhar para o indivíduo e dizer, tu não está conseguindo porque tu não está fazendo o que tem que ser feito. Uhum. É muito comum uma pessoa com obesidade sentar na minha frente ou abrir a câmera e dizer para mim que eu não aguento mais, eu estou fatigado, estou exausto, eu não consigo ver a minha vida, tá difícil fazer o que todo mundo fala para mim que eu preciso fazer. E aí, quando eu vou perguntar, eu vejo que essa pessoa está com uma rotina de sono muito ruim, Uhum. que geralmente é uma pessoa que tem apneia do sono, inclusive, que está muito exausta, muito fatigada, Sim. muito cansada há anos, e todo mundo chicoteando e mandando ela passar fome, parar de comer, passar fome, parar de comer. E aí a gente sabe que o sono altera completamente esses eixos de produção Tudo. hormonal de fome, saciedade e tudo mais. Como que tu encara esse impacto do sono dentro da condição de peso e de saúde mental? É uma prioridade para ti também? Sim, com certeza. Aí vamos começar, porque essa daí é uma bola, é um fio de, é um novelo de lã difícil de destrinchar, assim, porque daí eu fico perguntando o que que é ovo, o que que é a galinha, quem que Isso. veio primeiro, né? Então, Hum, assim, uma coisa vai puxando a outra e tá muito interligado uma coisa na outra. Então, assim, de fato, tu falou, um paciente que tem o sobrepeso ou obesidade, ele tem uma propensão maior a uma síndrome de apneia, hipopneia, por exemplo. Se ele já vem com um quadro de transtorno mental, esse quadro de transtorno mental provavelmente tem alguma influência sobre a qualidade de sono, né, sobre a estrutura do sono desse paciente que vai estar prejudicada, né? Então, assim, qual medicação que eu poderia ajudar nesse sentido até ele começar a mudar alguma coisa? Em termos de higiene do sono, que é uma das partes mais difíceis de trabalhar com o paciente mesmo, ainda mais no dia a dia atual, né? Normalmente eu foco primeiro nele conseguir manter uma ordem de coisas para fazer, né? Então, assim, o que que tu precisa fazer quando tu chega em casa? Então, tu vai escolher as coisas, tu vai determinar as coisas que tu vai fazer e a ordem que tu vai fazer, para estabelecer uma ordem. Porque o principal é o corpo entender que quando ele começar o primeiro movimento dele, já é o início do gatilho para descansar.
né? Então, e o corpo perceber essa sequência de movimentos, né? Então, assim, eu sempre faço a analogia do bebê. O bebê é um animal, é instintivo, puramente instintivo, e a família inteira consegue se mover para manter a rotina do bebê impecável. Então, vai tomar banho em tal hora, vai mamar e tudo mais, vai tomar banho, vai trocar fralda, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É impecável. Agora, quando se fala da própria rotina, aí a coisa sai totalmente do eixo, né? E o bebê responde dessa forma. Se tu vai num jantar com alguém que tem um bebê, chega no horário que era para ele estar na água quentinha do banho, ele já começa a chiar um pouquinho. Ah, ele tá com sono porque é na hora dele dormir. Por que que não é com você assim, né? Se você mantiver uma rotina, mais ou menos, claro, não precisa ser tão Claro. assim no dia a dia, porque também é impossível, é uma Sim. meta que não dá para conquistar, né? Mas assim, mais ou menos as mesmas tarefas, mais ou menos no mesmo horário, isso já dá um gatilho para o corpo começar o processo de desligar. E aí, as telas. Desligar e realmente a função da luz no sono, até aquela coisa da TV a cabo que fica com uma luminosidade Ar-condicionado. absurda no quarto, assim, isso pode influenciar na qualidade do sono, nos ciclos de sono que você tem durante a noite, e isso tu sabe bem, tu deve até lembrar o número específico, que se tu não tem um sono reparador, você aumenta o consumo de calorias que vai dar no dia seguinte. Chega a triplicar em algumas vezes. O Né? aumento mínimo é de 30%, mas tem estudos que falam em 300% de aumento do consumo de caloria no dia seguinte quando tu não dorme bem. Pois é. E aí eu acho que aqui tem duas coisas que eu queria comentar assim para adicionar na tua fala. Eu acho que construir rotina, então, é fundamental para a gente cuidar da nossa saúde de modo geral. Sim. Ah, mas eu não gosto de rotina. Vamos repensar essas falas, né? Hoje eu vejo muita gente assim, com o cérebro mesmo parado. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Uhum. Cara, calma, né? Falar de saúde em 2023 é falar de estar disposto a construir uma mentalidade diferente. Sim. Construir rotina não quer dizer que tu tem que acordar 4:30 da manhã para correr na beira-mar todos os dias, né? Quer dizer que a tua rotina precisa ser construída por ti. Uhum. Uma guiança de um profissional de saúde pode fazer mais sentido, Sim. mas a tua rotina ela é única e só tu vai conseguir escolher o que vai fazer sentido em cada horário. Então, ter uma faixa de horário para acordar e uma faixa de horário para dormir é muito relevante, né? Sim. E aí eu acho que o outro ponto que eu queria frisar é o quanto a privação de sono, ou seja, não dormir. Então, sei lá, quem está dormindo à meia-noite às 4:30, 5 da manhã porque estuda e trabalha. Ok, por um tempo limitado da vida, eu entendo que às vezes isso precisa acontecer. Eu já passei por isso em uma época da minha vida, tu provavelmente já passou por Ah. isso, quase todo mundo já viveu isso. Mas tem que colocar um prazo, tem que colocar um limite nisso. Por quê? Privação de sono, sono interrompido, que hoje eu acho que para mim ainda é mais comum no consultório. Pessoa que Tá. até dorme, mas acorda várias vezes ao longo da Uhum. noite, assim, e está nessa há anos. Então, privação de sono, sono interrompido. A dificuldade para pegar no sono, a pessoa que fica 1h30, 2 ali. Ou a pessoa que Uhum. acorda muito antes do horário que poderia acordar e não consegue mais dormir. Todos esses quadros estão associados a aumento de fome, Uhum. a predileção por comer besteirinha, predileção por comer mais Sim. coisa com gordura saturada, com açúcar refinado, e automaticamente a uma dificuldade de mudar a condição de peso. Sim. E aí, de novo, se a gente fica frisando na dieta, na restrição, e essa pessoa não sai do lugar, né? Sim. É uma das resistências maiores, assim, principalmente em pronto atendimento, primeira consulta, assim, eu não quero uma medicação para dormir. Mas, assim, se você não dormir, o humor vai continuar e o tratamento ele pode até funcionar, mas ele vai demorar muito mais tempo. Os antidepressivos e as outras medicações já demoram uma semana e meia para você ter algum início de efeito. Então, assim, o sono é a primeira coisa que você pode conseguir regular num tratamento psiquiátrico e que tem uma resposta quase que imediata na sensação de bem-estar da pessoa, naquele Perfeito. início de tratamento. Então, assim, eu falo, não tem problema, vai ser uma das primeiras medicações que vai sair, mas precisa. Um sono quando dá tudo certo, assim. Depende da medicação, do porquê que eu coloquei. Mas, Mas, tipo, tu assim, tem casos de 4 a 8 semanas já tá retirando?
acham difícil? Antes disso, Antes até. antes disso, antes disso. Um quadro de ansiedade que respondeu bem, tranquilamente, tá com as outras medidas implementadas, 1 mês e meio dá pra tentar tirar, 1 mês e meio, 2, assim. E acho que essa retirada precoce na insônia é bem importante, né? Sim, até pra pessoa não perder a percepção do que é um sono saudável. Isso é uma das coisas que eu vejo mais, assim, em consultório com um certo tipo de medicação, que tem sido colocada por clínicos gerais, cirurgiões e tal, que é o indutor do sono, e a pessoa perde total a noção do que é um sono normal. Ah, eu deito na cama e eu demoro 20 minutos para dormir. Tudo bem, né? Uhum. Ainda não é um quadro de insônia, né? Por que você está demorando para dormir? Você está indo para a cama sem sono? Será que não é um momento de você ir ler um livro numa poltrona, sair do quarto, quando começar a sentir sono, ir para a cama, e daí anota o horário que você vai dormir e tudo mais, para a gente ver se de fato existe uma insônia ainda. Mas a percepção do que é um sono normal, as pessoas não estão tendo mais paciência de esperar eu dormir. Assim, ai não, eu estudei, eu tô mais acelerado e tudo mais, e eu tenho que trabalhar amanhã, então eu tenho que dormir agora? E daí eu vou e uso a medicação indutora do sono. Então, isso é muito difícil de fazer. Agora, um paciente que trabalhe, por exemplo, em turno de plantão, principalmente o pessoal de enfermagem e tal, que a gente tem mais convivência, né? Tem Claro, outros trabalhadores claro, noturnos claro. aí de fábricas e tal que também passam por isso, Guarda que segurança e que vão de tal. 10 às 5 da manhã e tem que dormir durante o dia, né? E aí assim, precisa trocar de rotina em um final de semana. Essa pessoa muito provavelmente vai precisar sim de uma medicação para ajustar o sono ali na primeira semana. Então, talvez essas pessoas precisem da medicação muito por um tempo muito curto de uso, assim, uma semana e pouco. Em transtornos mentais de tratamento mais de longo prazo, uma ansiedade, uma depressão e tudo mais, até pode precisar mais tempo. Mas normalmente, assim que eu vejo que o paciente fala que tá bem, eu já, então tá, então vamos ver se tá bem mesmo, vamos tirar a medicação de Hum. dormir. Porque se não tiver, o sono vai mostrar. Ô, Rê, sabe que tu trouxe uma pauta que eu fiquei lembrando, já apareceu algumas vezes nas caixinhas de perguntas do Instagram, assim, que é essa história dos trabalhadores noturnos, assim, né? Não tem muito o que fazer, né? O prejuízo está presente, né? É difícil e normalmente esses trabalhadores, por uma questão metabólica mesmo, deveriam ficar pouco tempo nesses trabalhos, É, né? Então, assim, tem algumas profissões e algumas empresas que conseguem fazer um rodízio. alternar e fazer um rodízio. Então, assim, eu tenho conhecimento de algumas empresas de jornal, porque meu tio já Uhum, foi editor e tudo mais, de trabalhar de noite e não ficava mais do que 5 anos. uhum. É Não um dava. tempo, É bastante a já, meu né? ver, é um tempo bem longo, assim, É. eu não sei qual que era a base que eles utilizavam para isso, mas assim, era difícil permanecer muito tempo pela saúde do trabalhador mesmo. Uhum. Mas a gente sabe que, infelizmente, É, algumas não é empresas uma e coisa que algumas tem com total controle, né? consigam controlar. Exato. Muitas vezes a gente vai precisar lidar com isso e construir a partir disso, como em várias outras coisas aqui, como em várias outras coisas aqui quando a gente fala de estilo de vida, né? A Uhum. necessidade de lidar com questões situacionais, com condições de vida, que daí vem questões sociais, vem questões coletivas, né? Eu sempre falo que Uhum. é muito fácil aqui, do alto dos meus privilégios todos, olhar para o indivíduo e falar, tu tem que dormir, tu tem que fazer exercício. Aí tu vai ver o cara trabalha em 2 lugares, faz uma faculdade de noite, tem 2 filhos para criar e vive com um salário mínimo 2. Uhum. Cara, não é assim, né? Não é só querer, não é só Sim. ter força de vontade. Inclusive, eu estava esses dias estudando algumas métricas e entendendo que aqui no Brasil, quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, a gente não é nenhum estudo que fala isso que eu vou falar aqui, tá? Até para ficar claro, são análises minhas de vários estudos, assim. Uhum. A gente tem Estados Unidos e Brasil com altos índices de sobrepeso e obesidade, que a gente adora falar que nos Estados Unidos tem alta prevalência de sobrepeso e obesidade, não é absurdamente maior do que a realidade que a gente vê aqui no Brasil. Mas eu tenho percebido, por meio dessas análises mais epidemiológicas, assim, que talvez a justificativa para as duas coisas seja diferente e que isso também se repete nas condições de saúde mental. Eu vejo lá nos Estados Unidos a questão cultural do alimento com mais gordura, do alimento mais fast food, mais calórico, né? Tanto que lá o tamanho da comida é diferente, o tamanho da embalagem de salgadinho é Uhum. diferente, tal, né? Sim. Muito maior do que aqui, enfim. Sim. E aqui eu fico me questionando quanto no Brasil a gente não tem
identificado um aumento dessas condições de sobrepeso e obesidade e de depressão e ansiedade por uma falta de acesso a conhecimento e de condições financeiras de olhar para a sua saúde, de olhar para a sua vida e estabelecer rotinas que sejam de fato saudáveis, né? Sim, eu também tenho desconhecimento, assim, de algum estudo que relaciona as duas coisas, né, mas do que a gente sabe, fatores socioeconômicos são importantes, tanto no transtorno mental quanto na obesidade. A gente observa que os produtos industrializados, eles acabam tendo um acesso muito maior da população mais humilde e não tem como você tirar isso de foco se você considerar que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Total. Então, assim, se você coloca isso em comparação, é quase certo que vai ter uma relação direta uma coisa com a outra, né? Então, assim, a situação de análise de dados de saúde mental no Brasil e a análise de dados do consumo de alimentos no Brasil e da condição socioeconômica da população tem relação direta uma coisa com a outra, assim, né? E aí eu acho que a gente tem duas possíveis causas, né? Enfim, hipóteses, né? Perguntas de pesquisa nascendo aqui, Exato. ó. A pessoa que está querendo fazer o doutorado já está viajando aqui. Mas a gente pode ter tanto a condição socioeconômica em si como fator de risco para os quadros de ansiedade, porque Sim, vamos lá, viver numa vulnerabilidade social é altamente deletério, sim. assim como o consumo dos alimentos industrializados já é reconhecido como fator de risco para ansiedade Uhum. e depressão, né? Sim. Inclusive, a OMS publicou um material em 2022, um manual de saúde mental, de Uhum. prevenção de doenças mentais, que pela primeira vez aponta o alto consumo de industrializado como fator de risco isolado para as condições de depressão e ansiedade. Sim. E aí a gente volta na gordofobia, que eu amo falar disso, que, vamos lá, gordofobia não está ajudando, gordofobia está atrapalhando. Sim. Eu recebo uma pessoa que quer perder peso, se eu não trabalho uma educação em saúde, educação de domínio da minha condição de vida, da importância de eu construir autonomia aqui, e fico olhando para ela, dizendo que ela tem que perder peso, tem que perder peso, tem que perder peso, tem que perder peso, eu de novo pioro a condição de vida dela, né? Porque se eu Sim. estimulo melhora de rotina alimentar, melhora de hábitos, buscar comer comida mais comida de verdade, buscar comer comida melhor, às vezes ela não vai conseguir perder os 30 quilos que ela tinha como sonho, porque não é tão simples assim de fazer um movimento como esse, Uhum. mas quantas outras coisas, inclusive de saúde mental, eu estou tratando e prevenindo com essas ações que estão sendo ali estabelecidas, né? Uhum. Eu acho essa tua fala muito interessante, até porque qual que é o foco que eu tô tendo quando eu tô abordando o emagrecimento e a Perfeito, obesidade, perfeito. né? Eu tô abordando o emagrecimento para ela chegar num IMC considerado saudável, ou eu vou abordar a qualidade de vida que ela vai ter nos primeiros momentos que ela começar a alterar o comportamento, né? Então, assim, olhar só para o macro e não olhar para o micro acaba sendo uma barreira muito grande para esses pacientes, porque tu pensar, eu vou correr uma maratona, é muito difícil, eu não consigo nem mensurar isso, mas tu falar assim, vamos correr, vamos tentar correr 1 quilômetro, e é isso, Caminhar. né? Então, assim, ai meu Deus, mas eu não consigo fazer nada, eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, não tenho dinheiro para fazer um personal e tudo mais. Tudo bem, o que que dá para fazer? O que que tu gostaria de fazer? Eu gosto de dançar. Beleza, então, você acha que consegue, uma vez na semana, colocar uma música no teu celular e dançar um pouco? Ou procurar alguma aula. Hoje em dia a gente tem acesso a 1.500 coisas nas mídias sociais para isso, né? Então, assim, busca algo que tu gosta de fazer e me conta depois. Perfeito. Me conta o que que fez, como é que foi, me mostra o que que foi. E aí, a partir disso, e o próprio paciente criando a rotina dele, não uma coisa que eu implementei para ele, dentro da meta que eu sugeri, que eu combinei com ele. Então, assim, eu sugiro que ele precisa fazer alguma coisa de atividade física, mas ele escolhe o que que ele vai fazer, ele faz, né? Então, assim, tem algumas opções, a gente às vezes trabalha isso junto no consultório, de montar uma. Então tá, então quer ajuda para montar uma agenda? Vamos montar uma agenda, vamos colocar um horáriozinho no dia. Tem pacientes e pacientes, alguns Claro. funcionam assim, outros funcionam de uma forma mais solta, né? Então, assim, ver o que que o paciente precisa, em qual que é o primeiro ponto que eu preciso que ele chegue, para daí então Puxar traçar outras esse coisas, né? caminho para o macro e para uma qualidade de vida interessante, assim, porque até mesmo para quem faz cirurgia bariátrica, que é a forma atual de uma grande redução de peso muito rapidamente, o foco não é o IMC saudável. O foco é a redução de comorbidades, Exato. né? E o pessoal não fala disso.
E aí eu acho que a gente precisa deixar aqui muito claro e frisar mais uma vez que tratar a condição de obesidade não é necessariamente perder peso. Não. Não é. As pessoas entendem que, se eu tenho obesidade, eu preciso perder peso para estar vivendo um tratamento. Não, necessariamente. O que busca um tratamento de saúde? Controlar doenças e Sim, melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, né? exato. Reduzindo a chance de desenvolver outras doenças. Então, se eu tenho uma pessoa que passa a se sentir mais feliz, se sentir mais disposta, se alimentar melhor, se movimentar mais, dormir mais, independente do peso perdido, a gente considera esse um tratamento efetivo, um tratamento que está funcionando, né? Eu fico arrepiado quando um paciente abre tela ou chega no consultório, senta na minha frente e fala assim: ai, hoje tu vai brigar comigo. Cara, cada paciente meu que fala isso ouve sempre a mesma resposta: eu nunca vou brigar contigo. Isso não é uma possibilidade. Mas o que Uhum. aconteceu? Por que tu acha? Por que tu chega aqui hoje com medo de eu brigar contigo? E a resposta é sempre a mesma: ou é eu não emagreci, ou é eu não consegui fazer o que tinha que ser feito. Uhum. Aí eu paro para conversar com essas pessoas e eu percebo que a expectativa de conseguir fazer, de alcançar um resultado, é sempre muito além do que a que eu realmente tinha. Uhum. A gente vai conversar e ver que, cara, a pessoa executou 80% do que tinha que ser Eu já fui executado. uma delas. E aí a gente vai ver a pessoa executou 80% do que tinha que É, ser executado e o 20% toma uma desproporção, é, um negócio assim que a pessoa para tudo, a pessoa se frustra e não consegue seguir adiante, que no fim das contas é o que mais vai fazer diferença. É sim, o longo prazo, né? E de novo é. a gente volta, inclusive enquanto eu estou falando também, como tratar a condição de sobrepeso e obesidade e tratar a condição de ansiedade e depressão tem pontos em comum, né? Sim, muitas, muitas. Muitos pontos em comum e, cara, Quase todos os pilares da medicina do estilo de vida têm alguma influência ou influenciam num quadro de transtorno mental, né. Então, assim, é difícil escolher um, assim, para falar especificamente, trabalhar e tudo mais, acaba que todos vão ter que ser trabalhados em consulta com o paciente, mas, assim, todos eles vão ter alguma influência e serão influenciados pelo transtorno mental e pelo seu tratamento consecutivamente, né. e aí a gente já tá com quase só 10 minutos para acabar, passa rápido, Meu né? Deus. Meu Deus, A gente dou quase uma não placa fala. aqui, Uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que é bem relevante, eu queria muito ouvir a tua opinião sobre isso, assim. De novo, mudança de estilo de vida e tratamento de ansiedade e depressão, né? Uhum. A gente tem evidência, eu desconheço, mas talvez tu conheça, a gente tem evidência ou a gente pode afirmar que pessoas que convivem com uma condição de ansiedade ou depressão têm mais dificuldade para implementar um processo de mudança de estilo de vida? Sim. Sim, com certeza. Tanto pela questão biológica do próprio transtorno, né, quanto pela questão situacional mesmo dessa pessoa com depressão e ansiedade, né. Então, assim, tem todo o contexto de biologicamente, muitas vezes não conseguirem implementar as coisas até começarem um tratamento. Então, assim, anedonia, hipovolia, né, que seria a falta de prazer, a falta de vontade, a tristeza, falta de autocuidado, preocupação com ser julgado, no caso da ansiedade, por exemplo, né, ou até mesmo sintomas físicos de ansiedade, de coração acelerado, sensação de falta de ar. Você vai pedir para uma pessoa fazer uma atividade física nessas condições? Meu Deus, né, é muito difícil. Então, assim, tem muitos casos que, se você não controlar os sintomas e não melhorar um pouco o quadro, é inviável você conseguir fazer qualquer alteração. Nesses casos mais agudos, aí a gente tem que moldar as mudanças que a gente quer nesse paciente para que ele consiga fazer isso numa ordem mais lógica, né. Então, assim, o melhor e mais rápido seria o sono. Uhum. Melhora o sono, começa a melhorar uma coisa, vai melhorando a alimentação, ele começa a se sentir melhor, ele começa a conseguir fazer atividade física e uma coisa vai puxando a outra. Se ele conseguir manter isso daí, ele muito rapidamente vai transformar isso num hábito, E né. alinhando expectativa de paciência desde o começo, né? Sim, Que aí a gente sim, está falando para esse paciente estar com um estilo de vida melhor e se sentindo bem um ano para mais, né, cara? sim, Não é uma coisa que sim. em 2 semanas, pronto, agora eu sou um novo homem, uma nova mulher. É. E aí tem as condições genéticas também, que Claro. já tem vários genes em comum, vistos assim, que tem em comum com obesidade e transtorno mental. Então, assim, tem um estudo que mostra que, se não me engano, foi na China, eh, que os pacientes com transtornos mentais, 58% deles têm um critério para síndrome metabólica. Caralho, assim, Então, assim, opa, 58% é muita coisa. é muita coisa, mais da metade dos pacientes, né. Então, se você coloca 4,4% da população com transtorno mental,
58% destes vão ter síndrome metabólica, que é uma população enorme, Gigantesca. Gigantesca. enorme. Então, para a gente fechar esse raciocínio, assim, se eu tenho uma condição de saúde mental, né, seja depressão ou ansiedade, 58% dessas pessoas em um estudo específico apresentam algum dos critérios clínicos Não, síndrome o metabólica, diagnóstico. o diagnóstico. Caramba, então, 58% das pessoas que vivem com ansiedade e depressão têm diagnóstico de síndrome metabólica, que é essa condição multifatorial associada a aumento de peso, alteração de pressão, glicemia e outras condições todas. Uhum. E aí a gente ainda pega essas pessoas e culpabiliza elas por essa mesma condição, que Então, uma está super relacionada à outra, e esse ciclo aqui fica bem difícil de ser quebrado, né? sim. Eu tive uma situação, e tu vai lembrar dessa situação, com uma paciente que eu tive uma situação com uma paciente que estava em acompanhamento comigo com um psiquiatra, isso é muito comum, né? Eu sempre dialogo bastante com os psiquiatras que acompanham os meus pacientes, tu acompanha vários e outros de outros psiquiatras, em que essa mulher se viu em uma situação dentro do consultório de psiquiatria que o médico dela falava: para de reclamar, tu tá te sentindo bem da cabeça, esquece o teu peso, segue engordando, que isso não é problema, fecha a boca que tu vai emagrecer, usa tal remédio que ela já tinha tentado várias vezes, não conseguiu tolerar os colaterais, que vai resolver o teu problema. E ele ignorando outras alternativas de tratamento que poderiam ser efetivas na condição dela. E aí isso é completamente contraditório, né? Quando a gente vê que o próprio peso é fator de risco para piora da condição de saúde mental. Sim. É triste, né? Já é quase de chorar, assim, tu ver que uma paciente trouxe, expôs, falou, recebeu um tratamento, não deu certo e, poxa, eu tô aqui, continuo contigo e não, tu não tá me ouvindo. Tu não tá me ouvindo. E aí tu ter um médico que te apoia e tenta conversar com a pessoa e não dá certo, né? Então, assim, busca outra opinião. É isso. Né? Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, nunca se esqueça que o tratamento é seu. Então, assim, claro, o médico tem sim uma responsabilidade e uma necessidade, muitas vezes, de fazer uma intervenção mais assertiva, mais enfática com algumas coisas. Então, a gente tem a nossa responsabilidade também. Mas quem está tomando a medicação, sentindo os efeitos e vendo a qualidade de vida que está tendo com aquele tratamento, é o paciente. Então, se não está funcionando para ele, qual que vai ser o resultado? Perfeito. Ele vai parar o tratamento e aí vai ficar tudo ruim, né? Então assim, poxa, vamos tentar outra opção, vamos trazer isso para o teu dia a dia, vamos ver o que funciona. Isso aqui está funcionando agora, vamos trocar uma coisa com a outra, ver se dá certo, se não dá. Tem muita opção. E eu acho que aí, de novo, o ponto é diminuir e abolir de uma vez por todas essa estigmatização da condição de peso, né? Sim. De olhar para o indivíduo e dizer, não, mas isso aqui não é um problema. Isso aqui tu tem que te virar para dar dieta, tá certo? Isso aqui tu tem que resolver contigo mesmo. Dá teus pulos aí, para de comer, vai correr que tu vai emagrecer. E a pessoa numa condição de absurdo sofrimento, muitas vezes, dentro dessa realidade. O médico ele tem uma função assim, às vezes é um paciente mais grave e estabilizou com aquilo, e aí 2 meses depois ele volta, ele estava bem, primeira consulta ficou bem, no segundo mês estava bem, no terceiro mês ele fala, eu estou aumentando de peso. Aí você fala, ó céus, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar outra opção. Por quê? Principalmente se ele for um paciente grave, ele precisa manter o tratamento. Perfeito. Então, assim, eu não vejo como uma opção sem pelo menos ter tentado outras várias opções de trocar a medicação. E eu acho que o que a gente fala, assim, desse diálogo com o paciente, né, de explicar isso, tomar decisão junto e tal, tem que ser algo mais praticado, né? Tem paciente que fala, olha, eu não quero passar por aquilo que eu passei de novo, mas eu estou aumentando de peso e eu não quero trocar o remédio. Aí tudo bem. Ok, tu tem certeza que tu não quer trocar? A gente pode colocar uma outra medicação, tentar tirar primeiro e tudo mais. Né? Não, eu não quero trocar, eu tenho muito medo. Então, beleza, a gente vai trabalhar outras coisas. Perfeito. Aí sim. Perfeito. Né? Mas isso é conversado com o paciente. Boa. Boa. Né? Rê, obrigado pelo papo, adorei. Vamos fazer outras. Obrigado mesmo. Sim. Gente, obrigado por quem acompanhou. Vai ficar salvo aí, mas a gente vai assistir depois. Seguimos juntos. Tchau, tchau. Boa noite.